Muito bom dia, irmãos. Estou muito alegre por poder ajudá-los mais uma vez. Quero, hoje de manhã, continuar a pensar com os irmãos num tema que eu já tenho abordado algumas outras vezes com vocês, em outras oportunidades. Quero voltar a falar sobre a estratégia de Satanás. Eu já falei com os irmãos sobre a estratégia que Satanás usou contra Eva, em como Satanás tentou enganá-la através da mentira, tentando a desvirtuar da palavra de Deus. Falei da estratégia que Satanás usou contra Davi, em como Davi foi enganado por Satanás e pecou contra Deus. Falei também da estratégia de Satanás contra o sacerdote Josué, no livro de Zacarias, em como Satanás estava tentando fazer Zacarias se sentir sujo diante de Deus para se afastar do Senhor, mas Deus queria de fato que ele confessasse e abandonasse o seu pecado. E nessas reflexões a gente tem focado em 4 elementos. O primeiro elemento são os alvos de Satanás. Quais são os alvos de Satanás quando ele nos tenta para o pecado? O segundo elemento é quais são suas armas. Qual é a arma que ele se utiliza para atacar a nossa vida? Terceiro elemento, quais são os propósitos, quais são os motivos de Satanás atacar o crente? Quais são os motivos que ele pretende alcançar quando ele ataca a vida de um crente? E o último elemento, o quarto elemento, é qual é a nossa defesa. É claro, Deus não nos deixa desorientados, desnorteados nessa guerra espiritual. Ele, como Deus de graça, providencia um escape, supre para nós uma defesa, né? São esses 4 elementos: os alvos, as armas, os propósitos e a defesa de Deus contra a estratégia de Satanás. Então hoje, de manhã, eu quero olhar com os irmãos no livro de Jó, mais uma vez. Eu sei que eu já toquei um pouquinho no capítulo 1 do livro de Jó, mas quero dar uma olhada no capítulo 1 e capítulo 2, hoje pela manhã, para a gente poder refletir mais sobre a estratégia de Satanás. E para a gente poder se defender bem, irmãos, a gente tem que conhecer o nosso adversário, a gente tem que estudar. Isso é verdade em guerras, isso é verdade quando a gente está tentando ganhar um jogo de futebol, por exemplo. Se você conhece bem o seu adversário, sabe que ele consegue fazer bastante gols com as bolas altas, né, por meio de cruzamentos, de bater um escanteio, então você vai se preparar para isso. Se você sabe que um jogador daquele time específico é o que mais marca gols, então você vai colocar a defesa para ficar em cima dele. Então a gente tem que conhecer os nossos adversários. Precisamos conhecer Satanás, não para adorá-lo, louvá-lo, mas para poder se defender, né? Então é essa a ideia principal dos nossos estudos. Então abra sua Bíblia aí comigo no livro de Jó, capítulo 1. A gente vai fazer a leitura de alguns versos do capítulo 1 e alguns versos do capítulo 2. Mas abra aí sua Bíblia em Jó, capítulo 1, primeiramente. Jó capítulo 1, a gente vai ler o verso 1, aí depois o verso 12 a 22, depois o capítulo 2, verso 1 e 2, e depois o capítulo 2 ainda 7, 8, 9 e 10, tá bom? Jó capítulo 1, verso 1, Jó 1, 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Agora, verso 12. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os seus servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova.
Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e levaram e mataram os servos a fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Agora capítulo 2, verso 1 e 2. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Agora olha o verso 7 do capítulo 2. Jó 2, 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. O primeiro elemento do nosso estudo, então, é o alvo de Satanás. Qual é o alvo de Satanás ao atacar Jó? Qual é um dos alvos de Satanás ao atacar nossa vida? O alvo de Satanás aqui é o corpo de Jó. O alvo de Satanás muitas vezes é o nosso corpo. Satanás ataca ou tenta derrotar os crentes atacando os nossos corpos. Como uma serpente, ele engana, como foi no caso de Eva. Mas como um leão, ele ruge e devora. Pedro disse na sua carta: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E Jó, irmãos, é um exemplo desse tipo de ataque, de Satanás como sendo um leão destruidor. Satanás fez uma obra completa na vida de Jó, atacando tudo aquilo que estava relacionado ao seu corpo. Jó perdeu o fruto do seu corpo, ou seja, perdeu seus filhos. Jó perdeu o meio de manter o seu corpo, os seus rebanhos, as suas riquezas. Jó perdeu a saúde do corpo por causa de uma doença terrível. Ele perdeu o apoio da sua esposa. Satanás, irmãos, deseja destruir o nosso corpo físico. E isso é um fato. Além de Jó, a gente poderia ver nos evangelhos vários exemplos de como Satanás, junto com seus demônios, atacaram pessoas para destruir seus corpos. Por exemplo, em Mateus capítulo 9, a gente poderia ver que Satanás, através de uma possessão demoníaca, fez um homem ficar mudo. Talvez a gente poderia olhar também em Lucas capítulo 13, em como uma mulher ela se tornou inválida e ficava encurvada, tudo isso por causa de uma possessão demoníaca. Até mesmo em Mateus capítulo 17, o filho de um homem estava se jogando na água, se jogando no fogo para se matar, tudo isso por causa de Satanás, por causa de uma possessão demoníaca. E talvez a gente se pergunte, por que Satanás está interessado no nosso corpo? Por que Satanás deseja atacar os nossos corpos? Primeiro, irmãos, o nosso corpo é o templo de Deus. A nossa conduta, por meio do corpo, revela a Deus, exalta e glorifica o seu nome. Por exemplo, Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 6, quando ele faz uma pergunta:
para os crentes de Corinto. Ele diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? E depois lá no finalzinho, no verso 20 do capítulo 6 de 1 Coríntios, Paulo diz: porque fostes comprados com preço. Agora, pois, glorificai ao Senhor no vosso corpo. Então, o nosso corpo é o templo de Deus e através dele nós glorificamos a Deus. Jesus falou sobre isso no livro de Mateus também, no Evangelho de Mateus. Ele disse assim: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, através do nosso corpo, nós fazemos boas obras e os homens olham para nós e veem Deus. Talvez você já ouviu a frase parecida com essa, né? De que talvez os incrédulos nunca lerão a Bíblia, mas com certeza eles lerão a nossa vida, eles lerão a nossa conduta. Satanás, irmãos, está atacando o nosso corpo, porque é através do nosso corpo que nós podemos revelar a Deus. Através do nosso corpo que nós demonstramos para o mundo perdido a glória, a graça, misericórdia e o amor de Deus. O segundo motivo pelo qual Satanás ataca os nossos corpos é porque o nosso corpo é um instrumento de Deus. Em Romanos, capítulo 6, Paulo diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. E depois ele vai dizer: nem ofereçais os vossos membros, os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, e os vossos membros a Deus, como instrumento de justiça. Então o nosso corpo é um instrumento de Deus. Por isso que Satanás quer atacar o nosso corpo. Deus usa, irmãos, cada um dos nossos membros, através do poder do Espírito Santo, para fazer a obra dele nesse mundo mal. Quando Deus, por exemplo, quis construir uma arca, no livro de Gênesis, ele usou a habilidade física de Noé e da sua família. Quando ele quis construir o tabernáculo para o povo adorar a Deus, o que ele fez? Ele usou as habilidades de Bezalel, Aholiabe e os seus ajudantes lá em Êxodo 36. Jesus, por exemplo, ele usou as mãos dos discípulos para distribuir os pães e peixes que foram multiplicados. Usou também os lábios, as línguas desses homens para propagar o Evangelho. E Satanás, ele sabe, irmãos, que pode impedir a obra de Deus quando ele deixa os nossos corpos, os nossos instrumentos fora de uso. Seus membros, irmãos, o seu corpo, são instrumentos de Deus na edificação da igreja aqui na terra. E nunca subestime a importância da sua saúde física, a importância do seu corpo para servir ao Senhor. Nunca deprecie o cuidado com o seu corpo. O cristão, o crente que é relaxado com a saúde, ou com a sua própria segurança física, ele está favorecendo o jogo do diabo que quer destruir o nosso corpo. A terceira razão pela qual o diabo quer atacar o nosso corpo é porque o nosso corpo é o tesouro de Deus. Ou melhor, o nosso corpo é onde o tesouro de Deus está reservado. Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 4, que nós temos esse tesouro em vaso de barro. A ideia é de que quando Deus nos salva, Ele põe dentro de nós o grande tesouro do Evangelho. E veja, Deus não está tentando proteger o Evangelho. Deus não está tentando esconder o Evangelho, porque o vaso de barro não é um local mais seguro do mundo. Ele quebra fácil. Mas a ideia é de que o nosso corpo fraco pode transmitir a excelência que é o Evangelho. Paulo, Deus, por exemplo, depositou este tesouro, essa riqueza espiritual, na vida do apóstolo Paulo. Ele diz isso em 1 Timóteo. Paulo diz: segundo o Evangelho da glória de Deus, o qual eu fui encarregado. Mas Paulo, através do seu corpo, ele transmitiu e investiu esse tesouro para Timóteo. Ele diz assim em 1 Timóteo: e tu, Timóteo, guarda o que te foi confiado. E ele encarregou Timóteo de transmitir aquilo que ele havia transmitido para Timóteo para outras pessoas. Paulo diz: o que de minha parte ouvistes, transmite a homens fiéis, 2 Timóteo 2:2.
Irmãos, veja só, a propagação do Evangelho, do tesouro do Evangelho, depende de nós, em um certo sentido. Depende dos nossos corpos físicos. É por isso que Satanás quer atacar o nosso corpo. O diabo também ataca o nosso corpo porque é no corpo. O corpo é o campo de provas de Deus. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 9, 27, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo está usando aqui uma figura dos jogos gregos, e cada participante deveria se qualificar e manter as regras, senão ele não teria permissão de competir. Se depois de ganhar o prêmio, esse participante fosse descoberto que havia roubado, havia transgredido as regras, esse prêmio era invalidado, o prêmio lhe era tirado. E Satanás, irmãos, pode roubar as recompensas atacando os nossos corpos e nos fazendo transgredir as regras. Não é uma questão de salvação que está em jogo, mas é uma questão de recompensa pela nossa fidelidade. Aquele que perde a sua recompensa por transgredir as regras tem uma experiência totalmente vergonhosa. João disse, filhinhos, segundo 1 João 2,28, permanecei nele para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança dele, e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Irmãos, quando nós não vivemos a vida cristã segundo as regras no nosso corpo, quando nós afirmamos ser crentes, mas vivemos uma conduta física totalmente desregrada, nós vamos perder as recompensas. Nós vamos nos afastar de Deus envergonhados. E não é questão de salvação, é questão de bênção, questão de recompensa. Não tem como enfatizar, irmãos, a importância que o nosso corpo a importância que o nosso corpo tem para pregar o Evangelho. E na qualidade de filhos de Deus, nós temos essa responsabilidade de cuidar dos nossos corpos. Qualquer coisa na nossa vida que evite que nós façamos o melhor para Deus deve ser abandonada. Assim como o mecânico cuida bem das suas ferramentas, o crente deve cuidar bem da sua ferramenta, que é o seu corpo. E Paulo exorta os crentes, pelas misericórdias de Deus, que o nosso corpo seja apresentado a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. O alvo de Satanás é atacar o nosso corpo. Mas qual a arma que Satanás usa? Para atacar o nosso corpo, o diabo se utiliza do sofrimento. Satanás, irmãos, quer controlar aquelas circunstâncias ao nosso redor para nos fazer sofrer. E isso aconteceu na vida de Jó. Primeiro, Satanás atacou o corpo de Jó através das circunstâncias que estavam cercando ele. Ele perdeu os filhos, perdeu a sua riqueza, perdeu o favor da sua esposa, perdeu o favor dos seus amigos, dos seus vizinhos. Depois, Satanás então atacou a própria pessoa de Jó com uma doença terrível. Quando Jó olhou ao seu redor, ele viu que a sua situação era totalmente dolorosa. Quando ele olhou para cima, parecia que Deus mesmo havia abandonado ele. Embora Jó se mantivesse fiel a Deus e o honrasse até o final. A gente precisa notar, irmãos, aqui no livro de Jó, que durante esse sofrimento físico que esse homem passou, Deus sempre se manteve no controle da situação. Satanás não pôde atacar as propriedades de Jó sem que o próprio Deus lhe desse permissão. Isso nos lembra, irmãos, das palavras de Cristo ao apóstolo Pedro, quando Cristo diz: Simão, em Lucas 22, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para peneirar como trigo, eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Então, Deus está no controle de tudo. E o que acontece na nossa vida é com permissão de Deus. Satanás não pode tocar em nós, irmãos, sem a permissão do Pai Celestial, porque nós somos seus filhos. Isso é encorajamento para nós, irmãos. Porque sabemos que qualquer sofrimento que venha por nós, ou foi ordenado, ou foi permitido por Deus, está debaixo do seu completo controle.
Irmãos, Deus controla o sofrimento, mas Ele não pode controlar como nós reagimos a esse sofrimento. E é esse o ponto, é esse o propósito de Satanás. Deus controla o sofrimento, mas Ele não controla nossas reações diante do sofrimento. E há vários tipos de sofrimento, vários motivos pelos quais nós sofremos. Tem aquele sofrimento que é natural, aquele sofrimento que a gente experimenta porque a gente é humano. A gente tenta adiar, a gente tenta evitar, mas a verdade é que quando a idade chega, as doenças, o sofrimento físico aumenta. Porque nós somos humanos, a gente está sujeito a acidentes físicos, perder movimentos de braço, perna, sentir dores, quebrar alguma coisa. Porque nós somos humanos, a gente está sujeito a enfermidade nos olhos, nas mãos, a dores nos ossos e outras coisas mais, né? Porque nós somos humanos, também a gente está sujeito a perder os nossos entes queridos, os nossos amigos, quando a morte chega. A gente quer andar mais depressa, mas a idade reduz os nossos passos. Esse é o tipo de sofrimento, sofrimento natural, porque nós somos homens, somos humanos. As inconveniências e até mesmo a dor de ser humano, de ser fraco, de viver num mundo cheio de perigos, podem ser lançadas pelo inimigo. E a gente sabe, através de Romanos 8, que toda a criação está gemendo por causa dessa escravidão ao pecado. Nós também estamos gemendo junto com elas. Há o sofrimento que é natural, porque nós somos humanos. Há o sofrimento que vem sobre nós porque nós somos desobedientes. Às vezes Deus permite ou envia sofrimento sobre nós, seus filhos, para disciplinar a nossa rebeldia, irmãos. Deus nos ama demais, ao ponto de não nos permitir viver no pecado livremente. Ele nos disciplina. E o autor de Hebreus fala sobre isso. Ele diz: filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele sois reprovados, porque Deus corrige a quem ama e açoita a todo filho que quer bem. Então, o propósito de Deus nesse tipo de sofrimento é levar a gente, como filho rebelde, à maturidade. Deus nos corrige, Deus nos instrui para nos aperfeiçoar. Ele não é um juiz zangado que está punindo um criminoso de maneira severa, mas Ele é um pai amoroso que está, na medida certa, disciplinando o seu filho para que ele melhore. E tal correção, irmãos, não é simplesmente pelo pecado que nós cometemos todos os dias. Essa correção é para aqueles pecados que nós cometemos, mas não nos arrependemos. Veja, quando Davi pecou com Batseba, ele sofreu fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Olha o Salmo 32, olha o Salmo 51. São todos confissões, são todos relatos das dores que Davi estava sentindo porque ele estava escondendo o seu pecado. Há o sofrimento natural, há o sofrimento pelo pecado que nós cometemos e não confessamos, mas há também o sofrimento que vem ainda que nós somos totalmente obedientes a Deus. Por exemplo, em Mateus capítulo 14, Jesus manda que os seus discípulos entrem no barco e atravessem o rio, o mar. E quando Jesus manda e os discípulos obedecem, eles vão direto para o centro de uma tempestade. Mas, Senhor, nós fomos obedientes, por que a gente está passando por essa tempestade? É a nossa pergunta muitas vezes. Senhor, eu estou sendo obediente a Deus, estou sendo obediente a Ti. Por que eu estou passando pela tempestade? Porque Deus mandou que você passasse. Às vezes, irmãos, o sofrimento é algo que Deus quer para nós. É algo que Deus ordena para nós, pela nossa obediência. Então, irmãos, a gente sofre porque nós somos humanos. A gente sofre porque nós, às vezes, somos desobedientes. Às vezes somos rebeldes e precisamos ser corrigidos, castigados. Mas também sofremos porque simplesmente Deus quer nos aperfeiçoar. Deus quer nos fazer mais fiéis a Ele. Deus quer aumentar a nossa fé. Deus quer nos fazer orar. Nem todo sofrimento é satânico na sua origem, irmãos. A gente tem que tomar cuidado com isso. Mas o fato é que há um tipo de sofrimento que é arma de Satanás. E foi esse o sofrimento que Jó estava experimentando. Satanás estava por trás de toda a dor de Jó.
quando Deus lhe deu permissão, o diabo podia usar todas as suas forças, a força da natureza, para realizar os seus propósitos. Como crentes, irmãos, nós temos confiança de que Deus tem o completo controle sobre a nossa dor. Quando Deus permite, Satanás ele acende a fornalha, mas o Senhor mantém a sua própria mão no termostato, ajustando a temperatura. É o diabo que acende a fornalha, mas Deus quem controla a temperatura das provações, a temperatura da dor. Então, quando você se encontrar em alguma circunstância difícil, busque discernimento. Busque discernimento através da palavra, através de oração, através de conselho. Por que eu estou sofrendo? Eu estou sofrendo porque é uma consequência natural da minha velhice, da minha idade? Eu estou sofrendo porque é uma consequência natural porque eu sou um homem pecador? Ou estou sofrendo porque eu estou escondendo um pecado debaixo dos panos? Ou talvez não é nenhum nem outro. Talvez eu estou sofrendo porque eu sou fiel a Deus. Deus tem permitido sofrimento para que a minha fidelidade seja depurada, apurada. Se pergunte, busque discernimento. Você não pode controlar a origem da sua dor, a origem do seu sofrimento, mas com certeza você pode controlar os resultados. Se essas dores, se esse sofrimento vão te aproximar de Deus ou te afastar dele. Satanás é um leão destruidor, irmãos. Ele tem como alvo destruir os nossos corpos. Ele usa o sofrimento como arma. Mas qual que é o propósito do diabo quando ele nos ataca com o sofrimento? O propósito de Satanás é nos tornar impacientes com a vontade de Deus. Às vezes, a dor é a vontade de Deus para a nossa vida. E através do sofrimento, o diabo quer nos fazer impacientes. Jó é mencionado no Novo Testamento em uma passagem só. Mas essa passagem, irmãos, revela para nós o propósito de Satanás ao fazer Jó sofrer, que era justamente o torná-lo impaciente e levá-lo a desistir. A gente lê em Tiago capítulo 5, verso 11, que Tiago diz: eis que temos por felizes aqueles que perseveravam firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Embora Jó tenha ficado impaciente consigo mesmo e também com seus amigos cheios de críticas, ele nunca perdeu a sua fé em Deus. Ainda que ele não compreendesse os detalhes da sua dor e do seu sofrimento, os detalhes daquilo que Deus estava fazendo, ele continuou a confiar no Senhor. E a paciência, irmãos, é uma virtude cristã de extrema importância para nós. A gente precisa aprender a ser paciente. Deus só ensina algumas verdades para nós quando nós somos pacientes. A impaciência, por outro lado, é um sinal de imaturidade. Não são as crianças que ficam sentadas nas cadeiras e para um lado e para o outro, elas não conseguem permanecer por muito tempo sentadas, né? Elas não conseguem esperar, elas sempre estão perguntando quanto tempo vai demorar para a gente ficar assistindo isso, quanto tempo vai demorar para a gente esperar a coisa ficar pronta. A impaciência é um sinal de imaturidade, mas também de incredulidade. Quando você se sente inquieto, nervoso, ansioso para fazer alguma coisa, pode ter certeza, você não está confiando em Deus. Hebreus capítulo 6 faz essa ligação entre fé, confiança e impaciência, incredulidade. Ele diz em Hebreus 6,12: vocês ouviram aqueles que pela fé e longanimidade, ou pela fé e paciência, herdaram as promessas. Então os dois estão juntos, fé e paciência. Impaciência é sinal de maturidade, de incredulidade, mas também é um sinal de vida carnal, irmãos. A velha natureza dentro de nós quer nos atiçar a sermos impacientes. É por isso que o fruto do Espírito, dentro do fruto do Espírito, nós encontramos a virtude da paciência ou da longanimidade. Por natureza nós somos impacientes, mas a nova natureza que reside em nós, desde nossa conversão, nos capacita então a produzir este fruto do Espírito, que é a paciência em meio ao sofrimento, em meio à dor.
Um crente quando nós vemos um crente impulsivo, impaciente, provavelmente, é bem possível que ele não esteja andando no Espírito, mas vivendo na energia da carne. Irmãos, impaciência traz para nós erros que são totalmente custosos. Por exemplo, Abraão, quando foi impaciente com Deus, ele se casou com Agar, que era serva da sua esposa, para que ele pudesse então ter um filho e cumprir a promessa que Deus não estava cumprindo. E esse filho causou muitos problemas para Abraão. Ele precisou esperar mais 14 anos para que Isaac, o filho da promessa, nascesse. Saul, por exemplo, o rei Saul, se tornou impaciente, não conseguia esperar o profeta, foi lá e fez o sacrifício. E foi por causa dessa impaciência que ele perdeu o reino. Pedro foi impaciente no jardim do Getsêmani. Ele tentou matar um homem com a sua espada. Ele errou, cortou a orelha dele. E para salvar a vida dele, Jesus precisou curar o ferimento. A impaciência quase lhe custou a vida. E Satanás, irmãos, sabe que se puder nos tornar impacientes, ele vai nos levar a fazer coisas estúpidas, a provocar grandes problemas para nós, para a nossa família, para os outros ao nosso redor. Por exemplo, um pastor, essa história é relatada pelo autor do livro, ele diz que um pastor estava impaciente com o seu ministério. Precipitadamente ele abandonou a sua igreja aceitando o pastorado numa outra que para ele era o céu na terra. Aconteceu justamente o contrário. Dentro de um ano, esse pastor precisou mais uma vez sair da igreja. Também conta-se de um homem que foi impaciente e para ele estava impaciente com o seu trabalho e ele achou que tinha encontrado um trabalho para enriquecer depressa. Então ele abandonou seu trabalho fixo e mergulhou nesse outro trabalho novo de cabeça, mas acabou perdendo tudo que possuía. E felizmente esse antigo patrão acabou aceitando ele de novo, mas ele teve que recomeçar lá de baixo. A impaciência custa caro, irmãos. Paciência, por outro lado, é algo enriquecedor. Satanás quer despertar dentro de nós o pior com o sofrimento. Deus, por outro lado, permite o sofrimento para despertar aquilo que há de melhor em nós. E Jó sabia disso, porque Jó disse no capítulo 23, Ele, ou seja, Deus, sabe o meu caminho. Se Ele me provasse, eu sairia como ouro. Irmãos, Deus jamais vai permitir que o inimigo nos coloque na fogueira sem ter um propósito definido em mente. Deus quer nos tornar pacientes com a nossa dor. É impossível a gente aprender paciência lendo um livro ou ouvindo uma série de pregações. A única maneira de aprender paciência é sendo tentado a ser impaciente. A única maneira de aprender a paciência é passando pelas tribulações que Deus prescreve para nós. As tribulações da vida são instrumentos de Deus para nos amadurecer, para edificar a nossa fé, para nos fazer levar a confiar mais em Deus e não na nossa própria carne. Então, quando você perceber que está vivendo uma vida de impaciência, cuidado. É bem provável que Satanás e a carne estão operando em você. Você está em perigo de tomar uma decisão errada, uma decisão precipitada. Quando as circunstâncias da vida se tornarem irritantes, é hora de prestar atenção. Quando os problemas com a família, com os amigos, com as finanças, ou os sentimentos estão começando a tornar a vida um pouco confortável, cuidado. Satanás está por perto, à espera de uma oportunidade para atacar. Satanás, irmãos, quer destruir nosso corpo. Ele usa a arma do sofrimento para atingir o seu propósito de nos tornar impacientes com a vontade de Deus. E como nós podemos nos defender? Como Deus, esse Deus bondoso, dá para nós uma arma, uma defesa contra esse ataque de Satanás. Qual é a nossa defesa? A nossa defesa é a graça de Deus. A graça de Deus que nos foi dada. Não foi apenas Jó que sentiu no seu corpo, na sua pele, os ataques de Satanás.
Paulo passou por uma experiência muito parecida com Jó. Em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7, nós lemos que Paulo diz, depois de relatar grandes visões que ele havia tido, ele disse: para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, me foi posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Seja qual for o espinho na carne de Paulo, nós sabemos que era algo muito sério, ao ponto de levá-lo a orar 3 vezes para que Deus retirasse, ao ponto de esbofeteá-lo, como ele relata. E, irmãos, Deus não atendeu a oração de Paulo, porque o espinho na carne não foi retirado. Deus não atendeu a oração de Paulo, mas atendeu a sua necessidade, dando-lhe graça. É a graça, irmãos, que Deus nos concede, que nos dá a vitória quando Satanás nos faz sofrer. É só com graça que nós poderemos ter paciência para atravessar a fornalha da aflição. Pedro disse em 1 Pedro 5,10 que o Deus de toda graça vos chamou para a sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. O Deus de toda graça que chamou você, depois de você sofrer, ele vai te aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Irmãos, nosso Deus é o Deus de toda graça. O Espírito Santo que habita em nós, segundo Hebreus 10, 29, é o Espírito da graça. Hebreus 14, 16 fala que o trono de Deus é o trono da graça. Atos 20, 32 fala que a palavra de Deus é a palavra da sua graça. Irmãos, é favor imerecido, é graça do começo ao fim. E a graça de Deus é a provisão dele para cada uma das nossas necessidades. A graça é o suprimento abundante de Deus para cada uma dessas necessidades. Não é algo místico derramado sobre nós quando nós temos dificuldade. Lei significa que nós temos de fazer algo para Deus. Graça significa que Deus fez algo por nós. Graça não é por merecimento. Graça não vem com esforço. Graça só pode ser dada. Graça só pode ser recebida. Nossa salvação é pela graça. Efésios capítulo 2 fala sobre isso. Então, Deus pode nos dar graça até mesmo para sofrer, como foi no caso de Jó e de Paulo. Quando Satanás ataca o nosso corpo para nos tornar impacientes com a vontade de Deus, o que nós devemos fazer então? Em primeiro lugar, se submeta a Deus. Quando você sofre e se rebela, Deus está dando uma oportunidade para Satanás, ou melhor, você está dando uma oportunidade para Satanás atacar a sua vida. Quando você sofre e se rebela, ore a Deus, irmãos, durante o seu sofrimento. Diga a Ele exatamente o que você está sentindo, como você está se sentindo. Mas também diga a Ele que o ama. Diga a Deus que você quer confiar nele, mesmo que seja difícil que isso acontecer. Jó disse no capítulo 13, verso 15, ainda que ele me mate, nele esperarei. Em segundo lugar, quando você estiver sofrendo, agradeça a Deus pelas provações. Paulo fala, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Eu não estou dizendo, irmãos, que você vai se sentir, vai gostar de sofrer. Mas você vai agradecer a Deus
Você vai agradecer a Deus de uma maneira que você vai demonstrar a Ele que você alegra por sofrer dentro da vontade dEle. Você agradece a Deus porque é nas provações que você vai desenvolver a sua confiança e fé nele. E Satanás odeia, irmãos, quando nós sofremos, mas agradecemos a Deus. Quando você estiver sofrendo, em terceiro lugar, passe mais tempo lendo a palavra de Deus. Como eu disse, a Bíblia é a palavra da graça. É nela que nós temos promessas graciosas que vão nos fortalecer em meio à dor e ao sofrimento. A gente não precisa viver à procura de explicações racionais para a nossa dor. A gente não precisa ficar buscando motivos para o sofrimento nas Escrituras. Mas a gente deve buscar nelas promessas. Porque é por meio das promessas que nós vivemos. O Salmo 119, verso 67, diz que o salmista diz: antes de ser afligido, andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Ele também disse no Salmo 119: foi bom ter passado pela aflição para que aprendesse os seus decretos. Na palavra de Deus nós encontramos promessas e encorajamentos necessários para cada dia de dor e sofrimento. Paulo disse: tudo quanto foi escrito outrora para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Em quarto lugar, quando você estiver sofrendo, procure glorificar a Deus no meio desse sofrimento. Como eu disse, irmãos, Satanás está tentando usar as nossas dores para envergonhar Deus, para levar a gente a blasfemar contra Deus. Mas Deus, por outro lado, quer que esse sofrimento renda glória a Ele. E quando você é paciente, confia no Senhor em meio à dor, você glorifica a Deus. Os incrédulos, eles não vão conseguir entender isso. Eles não vão conseguir entender como um crente é capaz de sofrer no trabalho, capaz de sofrer na família, mas não se queixar, não lamentar, não se rebelar. Glorifica a Deus no seu sofrimento. Quando você segue essas instruções, você vai descobrir que o Espírito da Graça está operando na sua vida, transmitindo graça de Deus a você. Você vai crescer na paciência. Você vai experimentar amor e graça de Deus dentro de você. Mais do que isso, você vai perceber que as inconveniências do sofrimento servem para a glória do Senhor. Irmãos, talvez Deus nunca vai mudar as circunstâncias, mas com certeza Ele vai mudar você. De modo que as circunstâncias vão cooperar com você e não contra você. Nós não podemos controlar a origem ou a operação do sofrimento, mas nós podemos, com a ajuda de Deus, controlar os resultados do sofrimento nas nossas vidas. A minha graça te basta, Deus disse, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, Paulo disse, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Se você vive para agradar a si mesmo, Satanás vai vencer. Mas se você vive para, em meio ao seu sofrimento, glorificar a Deus, a derrota do diabo já está garantida. Satanás é um leão destruidor. Ele está procurando crentes frágeis para destruir a sua vida, através de destruir o corpo, através do sofrimento, nos fazendo impacientes com a vontade de Deus. Mas nós podemos nos defender com a graça de Deus. Você tem sofrido, eu sei que você está sofrendo. É possível que Satanás está tentando deixar você impaciente. Você quer largar tudo. Você quer sair da igreja, você quer abandonar o emprego, você quer abandonar a família, você quer se isolar. Lembre-se de que, embora Satanás tenha propósitos ruins no nosso sofrimento, Deus tem propósitos bons. Embora o diabo possa ser o agente infligindo sobre nós sofrimento, como foi no caso de Jó e de Paulo, é Deus que está ajustando a temperatura da fornalha. Deus sempre está no controle da nossa dor. Deus sempre está no controle do sofrimento.
Ele nunca vai nos deixar ser tentado além das nossas forças. Como você reage, como você está reagindo ao seu sofrimento? Suas dores estão conduzindo você para mais próximo de Deus? Essas lutas te fazem confiar mais no Senhor? Elas te fazem ler mais a Bíblia, a palavra do Senhor? Ou você está se distanciando de Deus por causa do seu sofrimento? Alguém sabiamente disse que os sofrimentos ou te fazem mais fortes ou te fazem mais amargo. A dor te faz mais forte ou mais amargurado. Lembre-se das palavras de Paulo, das palavras de Deus e de Paulo. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulo diz: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ó Deus, cuida de mim, dos meus irmãos que têm enfrentado muitas lutas, muitos sofrimentos físicos, Pai. Nos dê saúde, nos proteja, para que através do nosso corpo possamos glorificar a Deus. Que nesses momentos de lutas que temos enfrentado, possamos ser mais pacientes, possamos cuidar com a impaciência. Senhor, nos ajuda a vencer essa batalha contra o diabo, Pai, que nós temos enfrentado durante vários dias, vários meses, vários anos. A Tua graça nos basta, porque sabemos que o Teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Eu oro a Ti, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Obrigado aí pela atenção, irmãos. Tenha um bom dia. Deus abençoe vocês.